Queridos, boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa série em Êxodo, você sabe disso, uma série intitulada Não Mais Escravos, e hoje a gente chega ao capítulo 18. A gente vai ver todo o capítulo nessa noite, então peço que você abra a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 18. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Êxodo 18, escute com atenção, com fé. É um capítulo um pouco mais longo, mas não menos importante. Diz assim a palavra de Deus. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro Jetro, estou chegando, com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus,
então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, viva, poderosa e eficaz, suficiente para transformar o nosso coração, para acalmar um coração aflito, para trazer descanso ao coração cansado. E é isso que nós esperamos receber do Senhor nessa noite, através de todos os atos desse culto, Senhor. Receber o descanso que o nosso coração precisa, enquanto nós colocamos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Ajuda-nos a entendermos isso, ajuda-nos a praticarmos isso dia a dia, ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que viveu uma vida dedicada à Tua vontade e encontrou no Senhor a alegria e tudo o que o Senhor oferece àqueles que obedecem à Tua vontade, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses últimos meses, vocês sabem, nós temos acompanhado a história contada por Moisés de como Deus libertou o povo da escravidão no Egito. É basicamente esse o resumo, da história do livro do Êxodo. E, de forma breve, até aqui a gente já viu alguns pontos importantes, eu queria ressaltá-los a vocês. A gente já viu que Deus ouviu o clamor do seu povo, lembra? No começo do livro de Êxodo, o povo clama ao Senhor, e lá Moisés conta para a gente, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E é a partir daí que as coisas começam a acontecer. Deus intervém na história do seu povo, que estava gemendo debaixo da escravidão no Egito. E Deus levanta um mediador, você sabe, o próprio Moisés, para libertar o povo da escravidão. Uma outra coisa que a gente viu também é que Deus fez isso de maneira sobrenatural, enviando pragas, fazendo prodígios, sinais entre os egípcios, de modo que toda a terra viu o que estava acontecendo. E, na mesma medida, Deus separava o seu povo para que ele não experimentasse das pragas que caíam sobre o Egito, e os egípcios somente experimentassem esse juízo. Deus interveio, então, com mão poderosa, castigando aquela nação por causa da sua idolatria, da sua violência e da sua opressão. Uma outra coisa que a gente viu também é que Deus não somente libertou o povo do domínio de Faraó, Deus não simplesmente abriu as portas para que o povo saísse do Egito. Não foi só isso. Deus tirou o povo do Egito e começou a conduzir esse povo em direção a uma terra prometida, a um lugar de descanso, a um lugar de paz, algo que Deus havia prometido aos pais, aos patriarcas, aos antigos daqueles povo. Então, Deus não só liberta, mas Deus também conduz aquele povo em peregrinação. A gente tem visto isso. E a gente viu, por fim, nas últimas exposições, que Deus sustentou o povo em meio às necessidades dessa jornada até esse momento. Você pode se lembrar, por exemplo, das águas amargas em Mara, que se tornaram águas boas para o consumo. Ou então você pode se lembrar quando Deus envia o maná, esse pão meio diferente, que a gente não sabe exatamente como é, e ao mesmo tempo envia codornizes também, carne para o povo comer, sem que o povo tenha feito nenhum esforço para isso. Ou então você pode se lembrar quando Deus faz brotar água da rocha, para que o povo não morra de sede e beba dessa água. E na última semana a gente viu Deus atuando até mesmo como o protetor do seu povo. Lembra, a gente viu o episódio da guerra contra os amalequitas, e foi o próprio Senhor quem abençoou o povo, protegeu o povo para que eles vencessem essa guerra. Mas, queridos,
Igualmente importante nisso tudo é como essa história da libertação e da peregrinação de Israel acaba sendo um pequeno retrato de um quadro maior, de uma história maior, e eu queria chamar a sua atenção para isso. Olha que interessante, assim como Israel, escravizado debaixo do poder de Faraó, nós também estávamos escravizados debaixo do poder do pecado. É também parecido a nossa história com a história de Israel. Nós também estávamos sob o domínio do pecado, condenados à morte e incapazes de libertar a nós mesmos, assim como aquele povo preso lá no Egito. E novamente Deus levanta um mediador, só que agora não é mais Moisés. Agora esse mediador é o seu próprio filho, o verdadeiro e perfeito mediador que vai libertar não mais pelo sangue de um cordeiro colocado nos umbrais da porta, mas pelo sangue do próprio cordeiro derramado na cruz. E eu queria que você visse como isso é interessante. Você sabe disso. Uma vez que você foi liberto do domínio do pecado, agora você também está em peregrinação rumo a uma terra prometida. Não é isso que a Bíblia nos chama? De peregrinos? Nós também estamos caminhando em direção a uma terra prometida. E você sabe muito bem que nós não chegamos lá. Esse mundo quebrado, nesse mundo quebrado, a gente enfrenta necessidades, assim como o povo enfrentou. A gente enfrenta conflitos, assim como o povo também experimentou de conflitos. Tentações, inimigos, o peso, o cansaço da própria jornada. Todos nós estamos experimentando, essa caminhada rumo a Jerusalém celestial e experimentando dos efeitos da queda. Mas assim como Israel, nós também somos sustentados diariamente pela graça de Deus. E esse texto que a gente leu hoje, Êxodo capítulo 18, nos mostra dois aspectos importantes justamente dessa peregrinação que nós encontramos hoje. Se você reparou na leitura, na primeira parte do capítulo, que foi aí do versículo 1 até o versículo 12, Moisés recebe a visita do seu sogro, um homem chamado Jetro, que a Bíblia fala para a gente que era um sacerdote em Midian, na terra de Midian, e ele conta tudo que o Senhor havia feito por Israel. Olha que interessante, antes de Moisés falar das dificuldades, do seu cansaço, das coisas que ele enfrentou, dos desafios que ele superou, ele fala sobre Deus, aquilo que Deus fez. Ele testemunha acerca da libertação, a gente viu aí no começo do capítulo 18, da bondade, da fidelidade do Senhor, e repare que esse testemunho produziu frutos. Se você reparou na leitura, Jetro reconhece a grandeza de Deus, bendiz o nome do Senhor e depois oferece sacrifícios em sua presença, ou seja, um claro sinal de que o coração de Jetro havia se dobrado em adoração ao único e verdadeiro Deus por causa do testemunho, pela instrumentalidade do testemunho de Moisés. Então o testemunho produz adoração, no coração de Jetro. Mas quando a gente vai para a segunda parte do capítulo, a gente vê que aquele mesmo Moisés, que havia sido usado por Deus para conduzir o povo, estava um pouco sobrecarregado na sua função. Ele passava praticamente o dia inteiro, diz aí o texto, da manhã até o pôr do sol, julgando sozinho as causas de Israel. E eu queria que você pensasse nessa situação, um povo numeroso. E você sabe bem, às vezes 50 pessoas juntas já são suficientes para produzir conflito. Agora, imagine milhares de pessoas juntas vivendo numa sociedade, o tanto de conflito, o tanto de causa, o tanto de problema que isso acarretava. E isso tudo vinha até Moisés para que ele resolvesse e julgasse entre o povo. E Moisés estava cuidando do povo, mas isso fica evidente no texto, que ele mesmo precisava de cuidado. E Deus providenciou esse cuidado justamente por meio de quem? Por meio de Jetro, o sogro dele. O sogro que havia ouvido falar do testemunho de Moisés, tornou-se o instrumento usado pelo Senhor para aconselhar Moisés, aliviar o peso, ensiná-lo a compartilhar as suas responsabilidades. Existe, portanto, e eu queria que vocês reparassem nisso, queridos, um movimento muito bonito nesse capítulo. Qual é esse movimento?
Moisés primeiro se preocupa em anunciar aquilo que Deus havia feito. Moisés se preocupa com a glória de Deus, com o testemunho, com quem Deus é, com o que Deus faz. Essa é a preocupação dele. E, em contrapartida, o próprio Deus se encarrega de providenciar o cuidado que Moisés precisava. Moisés se preocupa, em primeiro lugar, com o reino de Deus e a sua justiça, pensando no versículo do Novo Testamento, e é o próprio Deus que supre Moisés nas suas necessidades. E é exatamente isso sobre isso a nossa mensagem nessa noite. O que a gente vai aprender em resumo aqui, tá? Que quando a gente faz da graça de Deus o centro do nosso testemunho, quando o reino de Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, a gente pode confiar no cuidado que Deus providencia para nós em meio ao serviço, tá? A gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte eu estou dizendo, proclame a graça que Deus realizou. Isso está aí do versículo 1 até o versículo 12. Veja que o capítulo começa dizendo que Jetro, a gente já viu, o sogro de Moisés, ouve tudo que Deus havia feito por Moisés, por Israel. E essa é uma informação muito interessante, às vezes isso passa de maneira rápida ao nosso olhar, mas é interessante que o que aconteceu no Egito se espalhou por toda a terra. Jetro, que estava em Midian, ouviu falar dos grandes feitos de Deus lá no Egito. Isso é que diz o texto para a gente aí, logo no primeiro versículo. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Ou seja, aquilo que Deus fez se espalhou por toda a terra. E Jetro ouviu isso, tá? Essa é uma informação importante. As nações estavam começando a ouvir que o Senhor havia derrotado o faraó, libertado os escravos e conduzido o seu povo para fora do Egito. Então Jetro, você viu, vai ao encontro de Moisés e ele leva consigo Zípora e os 2 filhos de Moisés, tá? É interessante a gente pensar nisso em algum momento ali da história, talvez num momento de tensão no Egito, sobre o que estava acontecendo ali, no conflito com o faraó. Em algum momento Moisés enviou a sua esposa e os seus filhos de volta para a casa do seu sogro. E eles estavam lá. E agora, depois de ouvir o que aconteceu, Jetro volta então com Zípora e os filhos de Moisés, tá? E Moisés conta ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que tinham passado pelo caminho e como o Senhor havia os livrado. Eu queria que você percebesse aqui que Moisés poderia ter contado essa história de muitas maneiras, irmãos. Você já vivenciou uma história muito interessante a ponto de querer contar essa história para as outras pessoas? E quando essa experiência ela é coletiva, então, é muito interessante você fazer o exercício de perguntar para várias pessoas como elas perceberam essa história. E geralmente as respostas não são as mesmas, porque as pessoas têm perspectivas diferentes, às vezes sobre um mesmo fato. Obviamente, porque as pessoas veem o mesmo fato de ângulos diferentes. Eu olhando aqui para uma situação é diferente de você aí olhando para a mesma situação. E isso coloca perspectivas diferentes para a gente. Moisés poderia ter falado sobre todo o atrito dele com o faraó, né? Todos os diálogos, como ele foi corajoso na corte, confrontando o faraó, falando em nome de Deus. Ou ele poderia ter contado como ele enfrentou o homem mais poderoso do mundo naquele dia. É uma bela história, não é? Eu enfrentei faraó, olhei no olho dele e falei, o Senhor vai te pegar. É melhor você obedecer. Ele poderia ter colocado isso de muitas maneiras. Ele poderia ter falado da liderança, dos milagres realizados. Imagina, foi o meu bordão que fez um mar se abrir. Eu bati o meu bordão e um mar inteiro se abriu e Israel passou a seco. Ele poderia ter falado sobre como ele conduziu, mas Moisés, e aqui está meu ponto para você, tá? Ele não se coloca como centro da história. Quando ele vai dar o testemunho para Jetro, para o seu sogro, quando ele vai contar a história do que aconteceu para o seu sogro, ele coloca Deus como a pessoa principal dessa história.
Foi o Senhor quem agiu contra Faraó. Foi o Senhor quem libertou Israel, não fui eu. Foi o Senhor quem sustentou o povo no caminho. Quem transformou as águas amargas em águas doces foi o Senhor. Quem mandou o maná e as codornizes foi o Senhor. Foi o Senhor quem fez sair a água da rocha. Foi o Senhor quem fez Israel vencer a guerra contra os amalequitas. Tudo foi o Senhor. Então Moisés não conta a história de um grande líder, tá? Esse é o ponto, queridos. Moisés conta a história do único e verdadeiro grande Deus. E o testemunho de Moisés produz uma resposta em Jetro. Olha que interessante isso, eu queria que você reparasse. Porque se Moisés fica falando, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu enfrentei Faraó, e eu fui corajoso, e coisa do tipo, o que isso produziria no coração de Jetro? Parabéns, Moisés. Você foi muito bem mesmo. Estou orgulhoso do meu genro aqui. É sinal que Zípora escolheu o homem certo. Parabéns para você. E nada mais. Mas quando ele fala do que o Deus fez, isso produz uma convicção no coração de Jetro que transforma o coração dele. Porque é o Senhor quem faz todas as coisas. O texto diz que Jetro se alegrou por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel. Depois ele bendisse o nome do Senhor. Está lá no texto, bendito seja o Senhor que livrou vocês das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. E aí em seguida Jetro faz uma confissão, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Olha que interessante, a maneira como Moisés contou essa história, a maneira honesta como ele contou essa história, mostrando que Deus é o único digno de adoração, produziu no seu sogro um senso de adoração. O testemunho dele, do quem Deus é e do que Deus faz, produziu adoração no coração de Jetro. Então ele vai e oferece sacrifícios, e aí você viu aí o texto Arão, aí está no final do versículo 12, Arão e os anciãos de Israel vêm e participam ali também de uma refeição na presença do Senhor. Então eu queria que você reparasse aqui nessa progressão. Jetro ouve sobre a graça de Deus, se alegra na graça de Deus, confessa a grandeza de Deus e adora na presença de Deus. É tudo sobre Deus, nada sobre Moisés. O testemunho de Moisés não termina, em admiração pelo próprio Moisés, mas conduz Jetro ao reconhecimento da grandeza do Senhor. E eu creio que aqui está o primeiro ponto importante para a gente, queridos. Faça de Deus o centro do seu testemunho. Eu sei que você tem muita coisa a contar na sua vida. Eu sei que você tem muita coisa para falar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os desafios que você enfrentou, sobre as lutas, quem sabe, que você tem enfrentado nesse exato momento, como você tem reagido a elas, como você tem lidado com elas. Tudo isso você pode usar como testemunho, mas lembre-se de que Deus é o único que merece toda a glória. Quando você for falar da sua história, fale de Deus, do Deus da sua história, do que Ele tem feito. A gente gosta, não é, de puxar sardinha para o nosso lado. Quem não gosta de falar dos grandes feitos? A gente gosta de falar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei essa vaga, eu conquistei aquele lugar, eu passei nesse concurso, eu recebi esse aumento, eu recebi essa bênção e coisas do tipo. E a gente faz isso, às vezes, de uma maneira até bonitinha, no sentido religioso, para ficar parecendo piedoso, mas o nosso coração está sedento por glória. A gente quer que as pessoas olhem para a gente e pensem assim, nossa, como você é bom! Como você é bom! Eu queria ser igual a você. Só que isso não produz a glória que Deus merece. Isso não produz a adoração que só Deus é digno de receber. A grande verdade é que quanto mais você se humilha e mostra a sua corrupção, e o tanto que você é carente, e o tanto que você depende da graça de Deus, na mesma proporção Deus é glorificado. Porque as pessoas olham para a sua vida e falam, não é você, né? Não sou eu, é Deus. E ai se não fosse Deus.
Ai, se não fosse Deus me sustentando. Ai, se não fosse Deus guardando o meu coração. Ai, se não fosse Deus protegendo-me de mim mesmo. Ai, se não fosse a graça e a bondade e a misericórdia de Deus me perseguindo em Jesus, porque eu sou bom em fugir, mas Ele me persegue. Em Jesus Ele me persegue todos os dias. Deus é sempre o centro da nossa história, queridos. Se você quer que as pessoas se dobrem em adoração a Deus, testemunhem daquilo que Deus fez, não daquilo que você é, das suas qualidades, das suas virtudes, pelo contrário, mas do que Deus tem feito na sua história. E até aqui Moisés aparece como alguém que transmite aquilo que recebeu de Deus. Ele recebeu graça, anunciou essa graça, a gente já viu isso, mas a partir do versículo 13 começa uma transição, porque a situação se inverte. Moisés, que havia sido instrumento de Deus para abençoar Jetro, agora precisa receber de Jetro o cuidado do próprio Deus. Tá? Na primeira parte do capítulo, a gente viu Jetro ouve Moisés. Agora, na segunda, Moisés precisa aprender a ouvir Jetro. E aí que entra a segunda parte que a gente leu, está aí do versículo 13 até o versículo 27. A gente não vai ler novamente todo o texto, porque é um texto grande, mas o que a gente pode destacar é que Jetro, estando juntamente lá com Moisés, ele começa a observar a dinâmica da situação da vida do povo ali, acampado junto ao monte do Senhor, esperando as orientações de Deus. E tem um povo acampado, tem um povo com fome, tem um povo sedento, tem um povo vivendo toda a dinâmica de uma sociedade, e Moisés tentando lidar com todas as crises que acontecem naquele povo. E olha que interessante, como o povo é muito numeroso, Moisés precisa se dedicar integralmente a lidar com as crises, tanto é que ele fica de manhã, diz o texto, até o pôr do sol, está aí no versículo 13, fazendo algo em favor daquele povo. E a pergunta que Jetro faz, aí no versículo 14, é a seguinte: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés vai tentar justificar isso. Ele responde no versículo 15, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. E aí o sogro de Moisés dá uma resposta, versículo 17, não é bom o que você está fazendo. Pare um pouquinho e pense nisso. Veja Moisés, o homem que foi usado por Deus para fazer tudo aquilo no Egito, o grande líder de Israel, aquele que recebe de Deus diretamente a revelação, aquele que é usado por Deus para fazer coisas extraordinárias, miraculosas. Ele tem a autoridade do próprio Deus para manipular os eventos, para abrir o mar, para falar e as coisas acontecer, e agora ele está diante de um povo, lidando com o povo, julgando esse povo, ensinando a palavra de Deus para esse povo, e chega o sogro dele e fala assim, Moisés, não tem nada de bom nisso. É estranho, não é? Eu não sei você, mas eu acho que se eu fosse Moisés, eu ia falar assim, calma lá, meu sogro, calma lá. Eu fui chamado por Deus para fazer isso. Eu que tenho que fazer isso mesmo. Eu estou ensinando o povo. Cada julgamento aqui, cada conflito é uma maneira de eu ensinar a palavra de Deus a todo esse povo. Ele poderia se apegar ao seu lugar, a sua autoridade, a posição como mediador, mas repare que não é isso que ele faz, como o sogro diz, olha, não é bom, e o versículo 18 ele continua, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você, isso é pesado demais para você, porque você não pode fazer isso sozinho. E aí o sogro continua, escute o que eu vou dizer, e aqui há um conselho muito interessante da parte de Jetro, que basicamente pode ser resumido da seguinte forma: divida as cargas, chame pessoas, compartilhe com elas as suas responsabilidades. Eu queria que você notasse algo muito importante aqui, queridos. Em momento algum, Jetro condena aquilo que Moisés estava fazendo. Ele condena a forma como Moisés estava fazendo. O julgamento,
o ensino, a correção, tudo isso era necessário. Mas a forma, a autocentrada de Moisés, onde ele acumulava sobre ele toda a responsabilidade, era pesada demais. E é por isso que ele fala, olha, você vai desfalecer e juntamente com você todo esse povo vai desfalecer. Então, aquilo que Moisés fazia, que achava que era bom, na verdade produziria o efeito contrário, porque o peso era excessivo, o povo sofreria, porque dependia de um único homem para resolver todas as suas questões. Então, a gente viu aí no texto, Jetro apresenta uma solução, faz essa divisão entre homens, líderes que poderiam ajudar Moisés a carregar esse povo. Mas qual que é o ponto importante? Jetro não aconselha Moisés a abandonar a sua responsabilidade. Não é esse o conselho de Jetro. O conselho é para que ele exerça essa responsabilidade de maneira mais sábia. Moisés não deveria fazer menos a vontade de Deus, ele deveria cumpri-la sem tentar ocupar sozinho todos os espaços, né? E aí o versículo 24 mostra para a gente a humildade de Moisés, que diz assim: Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. O grande líder de Israel, o mediador naquele momento da história da redenção, ele é humilde o bastante para reconhecer que ele precisava de ajuda, que ele estava cansado e que ele precisava realmente ser ajudado. E ele ouve o conselho do seu sogro, e é justamente por meio desse conselho que Deus cuida de Moisés. E eu queria pensar em algumas aplicações aqui, para a gente já caminhar para o final, a respeito disso, queridos. Uma das coisas que eu penso aqui, nesse texto, que eu acho que esse texto nos ensina, é que a gente precisa reconhecer que a gente não consegue carregar tudo sozinho. Tá? Existe uma diferença entre fidelidade e autossuficiência. O que eu estou querendo dizer para você? A fidelidade nos leva a assumir as responsabilidades diante de Deus. Isso é bom. Ser fiel a Deus, assumir as responsabilidades que Ele colocou nas nossas mãos. A autossuficiência nos faz imaginar que tudo depende de nós. Esse é um problema, isso não é bom. Uma coisa é você cumprir fielmente aquilo que Deus colocou em suas mãos. Outra coisa é você acreditar que tudo depende de você. E você não precisa ir tão longe assim, ou se colocar no lugar de Moisés, para entender que isso também faz parte da sua vida. Que é um exemplo simples do cotidiano. Você que é mãe, você tem uma responsabilidade sobre as suas mãos. Cuidar dos seus filhos, educá-los na disciplina, no temor do Senhor, orientá-los, zelar por eles, ensinar a palavra de Deus. Você que é pai também, a mesma responsabilidade. Só que é muito fácil a gente confundir isso, a nossa responsabilidade, com a autossuficiência, acreditando que a vida do nosso filho, a conversão dele e tudo que ele vai ser depende exclusivamente de nós. E isso é pesado demais, porque não depende. Uma coisa é você cumprir o seu papel, outra coisa é você tentar ocupar um lugar que pertence somente a Deus. E, queridos, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para o trabalho, vale para os nossos relacionamentos. Moisés estava agindo como se todos os problemas do povo precisassem passar pessoalmente por ele, né? Talvez ele acreditasse que ninguém faria o trabalho tão bem quanto ele. E às vezes a gente pensa assim mesmo, né? Se eu delegar, se eu pedir ajuda, as coisas não vão sair tão bem quanto sairiam se eu fizesse isso. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui é que o cuidado de Deus muitas vezes chega por meio de pessoas. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está precisando de ajuda, e a gente não percebe que essa ajuda já chegou por meio de pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Queridos, deixa eu ser bem direto com vocês. Nós temos uma igreja ao nosso lado. Você tem irmãos que estão caminhando juntamente com você rumo à pátria celestial. Você tem pessoas que estão travando batalhas semelhantes, estão passando por problemas parecidos, estão lidando com conflitos parecidos com os seus, e às vezes o que a gente faz é se isolar, é
se proteger do nosso orgulho, porque a gente tem medo que as pessoas vejam as nossas vulnerabilidades. E é por causa disso, justamente por causa do nosso orgulho e da nossa proteção, da nossa autoproteção, que a gente não recebe o descanso que Deus enviou para nós por meio de outras pessoas que poderiam carregar conosco os nossos fardos. Lembra do texto que a gente leu na liturgia de Gálatas? Levai as cargas uns dos outros. Por que a gente não está levando as cargas uns dos outros? Muitas vezes porque o problema está na gente. Eu não quero compartilhar minha carga com ninguém. Eu não quero me mostrar vulnerável, eu quero ser bom, eu quero ser autossuficiente, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que não precisa de ajuda, uma pessoa que não é vulnerável, uma pessoa que tem toda a capacidade de lidar com a situação. Ok, você pode até se colocar dessa maneira, mas isso vai ser pesado demais para você. E é só questão de tempo até você desanimar e cansar, porque ninguém é assim. Ninguém é autossuficiente, ninguém é bom o suficiente, todo mundo precisa de ajuda. Uma outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto é: não transforme o serviço em um ídolo. E isso acontece especialmente dentro das igrejas, quando as pessoas deixam de ver o serviço a Deus como um instrumento para glorificar a Deus e usam esse serviço como um instrumento de autoglorificação. É por isso que algumas pessoas não querem largar o osso. Porque elas veem aquele cargo, aquela posição, aquela liderança, como uma maneira de receber glória. E se você mexe lá, você mexe no bem mais precioso dela. E isso é um problema. Quando pessoas dentro da igreja começam a servir, não mais para glorificar a Deus, mas usam do serviço como um pretexto para a autoglorificação, a gente tem um problema sério. Porque se você tira dessa pessoa o serviço, o mundo dela desaba. A identidade, o valor e o significado dela estão não em Deus, mas no serviço que ela desempenha diante das pessoas. E Deus nunca nos chamou para isso. Deus nunca chamou você para encontrar identidade, valor e significado em qualquer coisa que não Ele, inclusive em coisas religiosas. Eu falo isso e eu sei que o meu coração também experimenta disso. Porque é muito fácil para um pastor se esconder atrás de uma capa de religiosidade, dizendo: olha, eu estou fazendo o serviço de Deus, mas quando na verdade está buscando autoglorificação. Eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero ter um nome grande, eu quero que as pessoas me vejam como um excelente pastor, como um grande pregador, como um pastor renomado, mas tudo isso eu escondo atrás. Eu estou fazendo o meu serviço ao Senhor. Deus conhece o nosso coração. A gente está servindo porque a gente ama Jesus e a gente quer a glória do nome dEle, ou a gente está servindo porque a gente espera que as pessoas glorifiquem o nosso nome? Se nós transformarmos o nosso serviço em um ídolo, certamente a gente vai ter muita dificuldade em delegar, em passar esse serviço para outra pessoa, em dar a oportunidade às outras pessoas de servirem também. A gente vai querer concentrar tudo na gente, porque é a nossa glória que está em jogo. Então, uma outra coisa que a gente aprende aqui, queridos, é aprenda a compartilhar responsabilidades. Sabe por quê? Porque, em última instância, quando você compartilha responsabilidades, isso mostra que você tem um coração humilde. Quem compartilha responsabilidades é humilde, de reconhecer, primeiro, eu não sou tão bom e eu não consigo fazer tudo sozinho. Segundo, existem pessoas tão capazes quanto eu para fazer esse trabalho também. Isso é humildade. Oferecer para as pessoas a oportunidade delas desempenharem também os dons e talentos que Deus deu a ela. E por fim, eu queria falar a você que anda cansado, você que anda sobrecarregado. Eu creio que esse texto aqui é um texto sobre descanso. Eu disse a você que a história da libertação do povo do Egito é muito parecida com a nossa história.
né? Deus liberta o povo do domínio de Faraó e esse povo vai em peregrinação rumo a uma terra prometida. Da mesma maneira, Deus nos liberta do domínio do pecado e agora nós estamos peregrinando rumo à terra prometida. É um retrato menor da nossa história, da grande história da redenção. E é claro que nesse caminho de peregrinação, muitas vezes nós nos sentimos cansados. A gente sente que a gente precisa ser mais cuidado. A gente tem vontade de ter mais apoio, mais cuidado, mais proteção. Isso é normal, a gente está num mundo cansado mesmo. Um mundo que cansa a gente, um mundo, como diz a Bíblia, de cardos e abrolhos. Um mundo que faz a gente suar para conseguir todas as coisas. É normal na nossa peregrinação experimentar desse cansaço. Mas, queridos, não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que ele disse isso? Porque todas as vezes que nós buscamos as outras coisas, nós nos cansamos. Talvez o nosso cansaço, talvez o nosso desânimo não tenha a ver com o número de atividades que a gente desempenha durante o dia, mas tem a ver com a inclinação equivocada do nosso coração, esperando receber das coisas criadas aquilo que elas não podem dar para nós, a satisfação que só o Senhor Jesus pode dar. Eu creio que Moisés entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava primeiro glorificar o nome de Deus e ao mesmo tempo ele recebe o cuidado que ele precisa naquele momento da peregrinação. E é assim conosco também. Jesus nos oferece esse descanso, esse cuidado, quando nós colocamos em primeiro lugar a glória dele e não a nossa própria glória. Essa mesa, queridos, é uma mesa que nos lembra disso. Nos lembra da obra que o Senhor Jesus fez em nosso lugar. Como ele suportou o pior cansaço que já existiu no nosso lugar, para que nós experimentássemos do maior descanso, o descanso que somente ele pode nos dar. E a gente vai participar dessa mesa com alegria, se lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Pastor Igor irá nos conduzir nesse momento.